Olá, irmãos, bom dia a todos. Hoje é o primeiro dia da semana, é dia 6 de outubro de 2024 e é dia de eleição. E eu gostaria de começar aqui essa meditação fazendo um apelo a cada um de vocês que não se deixe enganar, que não se vendam, que não pensem nesse período de eleição, que não pensem em si mesmos, mas pensem no que é melhor para o seu município. Amém? Que Deus abençoe a todos nesse dia, para que possam votar com a consciência limpa de que está fazendo não o melhor para si, mas o melhor para toda a comunidade. Amém? Irmãos, a meditação hoje começa aqui no capítulo 8 de Mateus. Já entrei no Novo Testamento, no meu ano bíblico, e dou graças a Deus por isso, pois o Senhor a cada dia, Ele fala com nós, né, de várias formas, e eu só tenho a agradecer a Deus porque a sua palavra são palavras de vida para nós. Então, ontem eu fiz uma meditação nos capítulos 3 e 4 do livro de Malaquias. Então agora, em vez de começar aqui no capítulo 8, vou começar do início, né? Então aqui no capítulo 1 de Mateus, no versículo 21, está escrito assim: Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, aqui o título é o nascimento, o subtítulo aqui do versículo 21 é o nascimento de Jesus Cristo, né? Aqui, irmãos, nessa parte das profecias, das escrituras, cumprem-se muito do Antigo Testamento, tá? Que os profetas do Senhor falaram a respeito da vinda do prometido, do príncipe dos príncipes, do ungido, né? E aqui vem o anjo do Senhor e dá instruções a José e a Maria sobre o que eles estavam por vir. Amém? Verso 23, a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, olha que passagem diferente, pois Deus, Ele nos fala claramente. Jesus significa Salvador, e enquanto Emanuel significa Deus conosco. É muito claro que Jesus veio a esse mundo para nos salvar, nos dar a oportunidade de salvação. Então o nome Emanuel significa Deus conosco. E essa foi a maior bênção que este mundo já viu. Porque Deus, em sua forma perfeita, Ele não pode se apresentar a nós sem que nós morramos. Por isso Ele se fez homem. Ele veio a este mundo, sentiu as nossas dores, sentiu os nossos desejos carnais. Em tudo Ele foi tentado, em tudo Ele foi provado, na maior das extremidades, de todas as situações. Sentiu fome, sentiu frio, sentiu-se amado, sentiu-se injustiçado, sentiu-se humilhado, provocado, né? Até que tudo se cumpriu ali na cruz do Calvário. Então os profetas
falaram acerca do prometido, do príncipe dos príncipes, e hoje, ao som das galinhas, nós vamos falar do amor de Deus aqui, tá bom? Então aqui se cumpre, né? José a princípio não entendeu bem como que Maria estava grávida, porque já havia uma corrupção muito grande no meio do povo de Deus naquele tempo. E por conta das profecias, né, o povo esperava mesmo que viria o príncipe dos príncipes, mas alguns se aproveitaram disso, e quando os sacerdotes engravidavam as mulheres, ali eles colocavam essa situação como que, perdão, irmãos, mudando uma água de lugar aqui que está no sol. Então eles pegavam e falavam que essas mulheres tinham ficado grávidas do Espírito Santo, né? Como se o Espírito de Deus fosse um pervertido, né? Que ficaria ali engravidando mulheres, né? Mas isso de fato aconteceu uma única vez para cumprir-se a palavra do Senhor Jesus. Pulando aqui para o capítulo 2, no verso 6, a palavra diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então, para você que tem dúvida e acha que o Israel ficou lá no Antigo Testamento, né, onde Deus separou através da descendência de Abraão um povo que temeria, que obedeceria a sua palavra, hoje nós somos o povo de Israel, nós que nos submetemos à vontade pura, santa e boa do nosso Jesus. Amém? Verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe deram seus presentes, ouro, incenso e mirra. Irmãos, a gente sabe que ao longo dos séculos aí, alguns mensageiros do Senhor apareceram. E certa vez apareceu um mensageiro do Senhor para Daniel. Daniel quis adorar, mas aquele anjo não recebeu adoração. João também foi adorar o anjo não aceitou a adoração. Mas teve uma passagem lá em Josué, que Josué se prostrou diante do príncipe dos príncipes, e ele era Jesus, tá? E ele aceitou a adoração. E aqui Jesus, uma vez que encarnado, recebeu a adoração daqueles magos que haviam vindo do Oriente, que estudavam, homens esses de terras pagãs, mas que estudavam as Sagradas Escrituras. Entendem? Percebem? E esses vieram para se certificar do cumprimento delas. E isso foi uma bênção, irmãos, foi providência do Senhor para o nosso Rei Jesus, homem, porque aqueles presentes os ajudaram posteriormente na fuga para o Egito, que está aqui no verso 14. Jesus levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém? Então, essas especiarias, essas riquezas que esses homens trouxeram, serviu para o sustento do nosso Senhor Jesus, para o seu pai e sua mãe, José e Maria, que
pudessem ir para o Egito, se sustentar ali, provisões para a viagem, entre outros. Verso 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel, chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque já não existem. Quando o rei, Herodes o Grande, percebeu que havia sido enganado pelos magos, e com medo, de ficar destronado, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E imaginem só, irmãos, como o povo sofreu, como o povo tem sofrido nas mãos dos poderosos. Mas eu te digo uma coisa, irmãos, esse sofrimento, essas tribulações irão passar, pois assim como a palavra do Senhor tem se cumprido a cada dia, a palavra do Senhor se cumprirá e breve Jesus virá para a minha e para a sua salvação. Mas a salvação é para aqueles que creem. E se nós cremos em Jesus, nós fazemos a sua vontade, nós guardamos os seus mandamentos. De nós sairão boas obras, porque não tem como, irmãos, uma pessoa cristã que se diz um imitador de Cristo não obedecer à sua lei, não sair dele boas obras. Amém? Então, depois de que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que o procuraram tirar a vida. Então, no verso 23 aqui, diz que Jesus foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Irmãos, vejam como Jesus tem muitos nomes, Lá no livro de Isaías, ele é chamado de príncipe da paz, de conselheiro, e de vários outros nomes. Aqui, o anjo mandou que José colocasse o nome no menino de Jesus. Depois, o anjo também disse que ele se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. E aqui, após ele ir para Nazaré, mais uma vez a palavra de Deus se cumprindo, ele seria chamado de o Nazareno. Então, todos estes são nomes e eu estou explicando isso aqui para você que acha que Deus ele tem um nome. Eu já disse que o nome de Deus é intraduzível, mas Deus se manifestou em forma humana para que nós pudéssemos estar com Ele, e Ele também nos deu nomes para que nós pudéssemos pronunciar, sem que nós não morramos por estar blasfemando contra o Espírito de Deus. Amém? Então, vamos aqui para o capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João, ele teve um chamado profético, e ele foi o último profeta antes de Cristo, e ele veio para abrir o caminho para o Senhor. João pregava o arrependimento, e João deu início ao batismo. Mas João batizava com água, mas ele dizia que após ele viria aquele
que nos batizaria com o Espírito Santo. E dando continuidade aqui à palavra do Senhor no verso 9, capítulo 3 de Mateus, e não penseis que basta dizer, temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Irmãos, como eu disse ontem, a nossa mente, ela é limitada. A nossa mente é limitada. E nós queremos colocar Deus como um simples mortal, um simples ser humano, assim como nós. E nós não conseguimos entender muitas vezes a divindade de Deus na forma da Trindade. Porque nós não entendemos que o fato de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. Porque nós queremos colocar Deus como um de nós. Amém? Então, Deus ele pode muito bem ficar lá no céu, na sua forma paterna, assim como ele pôde se fazer carne, deixando a sua majestade dos céus, se fazendo homem e continuando lá no seu trono santo. Certo? Para se manifestar a nós em pessoa. E quando ele sobe aos céus, ele senta à sua própria direita, como o Filho do homem, Jesus homem, Deus Pai, e envia para nós o seu Espírito, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu te digo, irmãos, para que você não caia em tentação, tá? E não blasfeme contra o Espírito Santo, pois diz a palavra do Senhor, que tem pecado que é perdoado aqui na terra, tem pecado que vai ser perdoado no dia do juízo, pois Jesus é o justo juiz. Mas o pecado contra o Espírito Santo, irmãos, esse não tem perdão. E eu te digo que é pecar contra o Espírito Santo, o Espírito da verdade. É quando você ouve a verdade, você lê a verdade, mas você não pratica a verdade como é para ser praticada, mas você se amarra a doutrinas de homens, a doutrinas religiosas que fazem separação entre a palavra de Deus e a sua própria doutrina. Então nós precisamos orar insistentemente, irmãos, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa nos inspirar a fazer a sua vontade. Mas para isso nós precisamos abrir a porta do nosso coração e clamar para que o Espírito Santo nos dê discernimento para entendermos o que é e o que não é. E sobre a dúvida, irmãos, eu te aconselho a ficar com o que está escrito aqui. Pois foi assim que Jesus, o nosso Deus, homem, ele combateu Satanás quando este o tentara no deserto. Amém? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amém? Irmãos, não é fácil, mas não é impossível. Jesus, ele se deu por todos, mas se você aceita o sacrifício de Cristo, então você deve se moldar ao seu caráter, e a sua lei é o seu caráter. Jesus é a lei. E se você está em Jesus, você deve obedecer a sua lei, não por força, irmão e irmãs, irmãos queridos, não por força, mas porque nós reconhecemos que a lei de Jesus é boa para nós. Ele nos deu uma lei justa, santa e boa, que não muda. Jesus não muda. Deus não muda.
clame insistentemente para que o Deus Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Não siga o que o mundo diz, siga o que está escrito. Pois assim Jesus foi tentado por Satanás. Ordene que essas pedras virem pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus, ele também, quando é levado lá no pináculo, num lugar mais alto, ordene, se atire daqui, ordene que os seus anjos te peguem, né? Quando ele é levado ao monte mais alto da terra e o diabo oferece a ele todos os reinos que já eram dele. Ele diz: não tentará o Senhor, o teu Deus. Então, o Senhor cita as Escrituras para combater o inimigo. Agora, se você não lê as Escrituras, irmãos, como você vai lutar contra as potestades, contra os principados, os poderes desse mundo? Como você vai se moldar ao caráter de Cristo se você vive do jeito que você quer? E não é do jeito que você quer, mas do jeito que o Senhor coloca para você, à sua disposição, para você escolher se você quer ou não viver bem um caminho de vida, ou se você quer viver um caminho de dor e sofrimento que te levará à morte. Então, irmãos, essas palavras são para a sua meditação hoje, para que você busque o Senhor hoje, que você invoque hoje, pois ainda dá tempo. Jesus está às portas e ele virá. Assim como a palavra do Senhor se cumpriu aqui no princípio do Novo Testamento, com o nascimento de Jesus, com a vinda do ungido, o príncipe dos príncipes. A palavra também se cumprirá quando o Senhor terá de purificar essa terra e eliminar dela todo o mal. A palavra do Senhor irá se cumprir quando nós o avistarmos vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, acompanhado dos seus milhares e milhares de anjos. Irmãos, não se enganem, não se deixem enganar, pois o Senhor não o terá por inocente naquele grande dia, pois você blasfema contra o Espírito Santo, ouvindo e conhecendo a verdade, mas não dando a importância devida a ela. Isso é o que que Deus nos fala através da sua palavra, e essa é a meditação de hoje para nós. Irmãos, eu venho a vocês porque eu desejo que vocês se arrependam, se voltem para o Senhor e recebam as suas bênçãos, que vocês possam ser testemunhas do Senhor nessa terra, pregando o Evangelho e sendo exemplo de pessoas tementes a Deus, obedientes aos seus mandamentos, para que as pessoas possam olhar para nós e termos como uma referência de Cristo nesta terra, para que as pessoas possam nos chamar como elas chamavam o profeta Samuel, o homem de Deus. Homens, e que sejamos homens e mulheres de Deus, fazendo a sua vontade, pregando o seu evangelho. Amém? Que tenham todos um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém.